Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 7, versículo 6, aonde onde a palavra vai dizer: não lancei aos porcos vossas pérolas. Essa palavra significa que não devemos desperdiçar nosso tempo, conselhos, amor ou coisas valiosas com quem muitas vezes não tem capacidade. Não desperdice conselho, amor, coisas valiosas, tal coisa assim. Não tem capacidade muitas vezes de reconhecer o seu valor. E em vez disso, essa pessoa irá desdenhá-los ou usá-los de uma maneira para nos fazer o mal. Então, quando a palavra está dizendo não lancei pérolas aos porcos, porque a palavra vai dizer que os porcos eles pegam as pérolas e dilaceram. É você pegar a palavra de Deus muitas vezes e lançá-la ao vento de qualquer maneira. Evite doar por inteiro muitas vezes, ou compartilhar muitas vezes, suas intimidades, seus sentimentos. Tem coisas que a gente deixa passar, mas compartilhar suas intimidades, sentimentos mais profundos com pessoas que muitas vezes elas não vão demonstrar reciprocidade para a tua vida. É ser recíproco. Aquilo que você doa, você recebe. Então elas não vão demonstrar reciprocidade ou respeito por você. Tem coisas na vida que nós devemos deixar passar. Tem coisas na vida que nós devemos deixar no mar de esquecimento. Mas quando a palavra de Jesus está dizendo, olha, não lancei as vossas pérolas, que é coisas valiosas, aos porcos. O que são os porcos no dia de hoje? São as pessoas que te ouvem e não te entendem. São pessoas que desfazem de você. São pessoas que pisam em você. São pessoas que destroem você. E muitas vezes você vai dizendo as palavras, elas vão se alimentando daquelas palavras, mas elas não colocam em prática. Não aceita, traz um conflito de confusão, é inêmicas muitas vezes, é pessoas que gostam de ser bajulados e não respeitados. Então, quando você não tem respeito pela pessoa, não respeita a pessoa, nós se tornamos como porcos que dilaceram as joias. Porque as palavras de Deus, ela vem para nos alimentar. E quando você começa a dividir com as pessoas aquilo que está no teu contexto, no texto e no contexto da tua vida, e as pessoas não dão crédito, como diz o Isaías capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? Tem pessoas que não dão crédito à tua palavra, não dão crédito. Essas pessoas dilaceram as palavras de qualquer maneira. Entra por um ouvido e sai por outro. Já não tem amor, não tem carinho, não tem saudação, não tem satisfação. Mas o Senhor nessa manhã está nos ensinando, está me ensinando que muitas vezes nós devemos ser coparticipante muitas vezes. Coparticipante. Então essa palavra significa que não devemos desperdiçar nosso tempo, conselho ou amor, ou coisas valiosas, com quem não tem o mínimo de interesse, com quem não tem a capacidade, com quem não tem aquele amor valioso dentro de si, e nem vai reconhecer o seu valor muitas vezes. E em vez disso, essa pessoa, desculpa dizer,
irá desdenhá-los ou usá-los para nos fazer sempre o mal. Tem pessoas que elas desistem de tudo, acha que para ela não está bom, para você também não vai estar bom. Então a palavra diz assim: evite se doar por inteiro ou compartilhar suas intimidades, sentimentos. Cuidado com quem você compartilha suas intimidades e seus sentimentos. O seu sentimento mais profundo que você tem com pessoas que, de maneira alguma, ela vai te mostrar a mesma forma que você faz por ela. Tem pessoas, como a Bíblia diz, tem amigos que é mais chegado do que um irmão. E em todo tempo amo um amigo como irmão em Cristo Jesus. Tem pessoas que demonstram reciprocidade e respeito por você. Então, quando as pessoas te dedicam para você respeito, reciprocidade, ela é recíproco com você, você doa e é doado, então essa pessoa você guarda com carinho, essa pessoa você confia nela. Mas cuidado com quem você divide as suas intimidades. Cuidado com quem você conta o teu segredo. Cuidado com quem você conta a tua história. Cuidado com quem você divide os seus problemas. Se é uma pessoa certa que você tem que dividir os seus problemas, são com Deus. Por inteiramente com Deus. É o único que vai entender a tua maneira de falar. É o único que vai entender a tua maneira de saber. Não adianta eu dividir mundo com todos, se nem todos vão me ajudar. Tem pessoas que eu disse agora, tem amigos que é mais chegado que o irmão. Então, se você confia nessa pessoa, ora comigo, passa um tempo comigo. A Bíblia diz: alegrai-se com quem se alegra e chorar com os que choram. Esse é o momento. É reciprocidade. É você ser recíproco. É você doar o que você tem para as pessoas muitas vezes, sem esperar que a pessoa vai te dar ao mesmo tempo, a mesma atenção, o mesmo carinho, o mesmo afeto. Aprenda a amar. Aprenda a se valorizar. Aprenda a ser você muitas vezes. Aprenda a entender que a natureza, a paciência de Deus, ela é cordial à nossa vida. Tem coisas que eu e você vai esquecer, vamos colocar no mar de esquecimento. Mas tem coisa que a nossa mente, ela jamais vai esquecer. Como tem um ditado, provérbio do mundo: quem bate nunca se lembra, mas quem apanha jamais vai esquecer. Então lembre-se hoje. Lembra dessa palavra que eu disse aqui nesta manhã. Não lancei pérolas aos porcos. Certa feita, uma criança passando em um recinto de animal, ela viu um porquinho, um filhote de porco, coisa mais linda. E ela ficou enfurecendo a sua mãe: mãe, compra esse porquinho. A mãe disse: nós moramos no prédio, no 5º andar, como é que nós vamos criar esse porquinho? Não, mãe, eu vou cuidar dele, eu vou dar banho nele todo dia, eu vou passar perfume nele, mãe, eu vou cuidar dele. Eu vou dar comida para ele, pode deixar que eu cuido. A menina tinha 8 anos de idade. A mãe foi e pagou caro naquele porquinho, levou para casa. E aquele porquinho ficou tudo bonitinho dentro de casa, cheirosinho, bonitinho. Nós sabemos que porco gosta do quê? Da sujeira. Mas naquele 5º andar tinha um terraço, tinha uma varanda. Uma varanda de descanso ali. E aquele porquinho andava para casa para todos os lados. A menina descia, levava ele para brincar um pouquinho. Ele brincava ali naquele parquinho com ela. Ela chegava, dava banho nele, colocava ele novamente na sua caminha para dormir. Dava comida para ele. Mas um dia, aquele porquinho estava lá no terraço, naquela varanda de descanso. E lá de cima ele viu as crianças brincando. Ele viu uma poça de água. E a natureza dos animais é viver onde? Na convivência deles, no habitual deles.
E um certo dia a menina saiu para a escola e deixou a porta aberta. Aquele porquinho desceu as escadarias e foi para onde? Lá naquela poça de água. Moral da história: muitas vezes nós tentamos fazer algumas coisas para algumas pessoas, achamos que vai fazer bem. Mas nem todas as pessoas vão sentir bem de você estar fazendo bem para ela. Entendeu? A moral da história desse porco já chama-se porco, porque vive na porquice. Mas aquela criança, com toda a tua sabedoria e teu amor, ela levou aquele porquinho para casa, ele estava vivendo como se fosse uma criança. Mas um certo dia ele sentiu o cheiro do habitual dele, que é a natureza. Ele desceu rapidamente pela escadaria e foi lá no parquinho, assim, sujou tudo. A criança chegou e ficou brava, a mãe ficou brava. Mas moral da história: o nosso lugar é sempre no melhor lugar. Com as pessoas que nós amamos, gostamos. Então, entenda hoje que nem tudo você tem que passar para as pessoas. Você não deve carregar a cruz, muitas vezes, das pessoas. Mas você deve ajudar, ser compassivo, amigo, companheiro. Passar a acreditar mais em você. As pessoas estão tentando te falar alguma coisa e você não está entendendo. E quantas vezes a palavra vem dizendo no teu coração: confia em mim, aprenda comigo. Basicamente no ensinamento. Mas nós buscamos as palavras top das pessoas lá fora, dos segundos e terceiros, e acabamos vivendo na mesma idolatria do nosso mundo. Então hoje o Senhor tem uma história nova para dizer para você: olha, estou escrevendo uma nova história na tua vida. A partir desse momento em diante, eu sou o Deus da tua vida. Tenha paciência, tenha mais amor no teu coração, seja mais entendido e compreendido. Tudo isso na tua vida vai passar, é só questão de tempo. É só uma questão de tempo. A tua casa será chamada casa de oração. E como diz em Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. De uma formalidade complexa, de um amor tão grande e tão entendido. Que Deus te abençoe. Fique com essa reflexão. Dá respeito para ser respeitado. Dá amor para ser amado. E cuidado com quem você divide os seus problemas, as tuas atenções e os seus argumentos. Se tem uma pessoa que tem que ouvir você, ele se chama Jesus. Se tem um pai que deve ouvir você, se chama Deus. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe seu dia, teu final de semana abençoado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor.